Olá, irmãos e irmãs, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do YouTube da Mãe Terra Cristais. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a formação dos cristais. Como é que essas preciosidades, como é que essas belezinhas aqui se formam na natureza. Só que antes de prosseguirmos, eu quero fazer algumas perguntinhas para você. Você acha que um cristal tem alguma relação com as estrelas? Você acha que nós, seres humanos, temos alguma relação com as estrelas? E melhor, você acha que um cristal tem alguma relação com nós, seres humanos? Se você acha que não, acompanhe esse vídeo até o final, porque ele tem o poder de mudar para sempre a sua perspectiva sobre o universo. Bom, para falar da formação dos cristais, primeiro nós temos que falar sobre a formação dos elementos químicos, porque o nosso corpo físico, os cristais e tudo no universo físico é composto por elementos químicos. E aí vocês devem estar se perguntando, beleza, Namasteus, conta aí pra nós a origem da química. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora no quadrinho. Bom, eu trouxe a câmera bem pertinho agora, que é para ilustrar para vocês como é que ocorre esse processo de formação de elementos químicos lá no espaço. E com o decorrer desse vídeo, vou responder aquelas perguntinhas que eu fiz lá no início e vou mostrar para vocês que eu não estou falando aqui de religião, não estou falando de espiritualidade, mas sim de fatos científicos que embasam a visão que nós não estamos tão separados assim do restante do universo. Bom, então suponha que isso aqui é uma estrela, isso aqui é uma estrela e essa bolinha do meio é o núcleo da estrela. E durante sua vida, uma estrela se alimenta de grandes reações químicas dentro do seu núcleo. Ela converte constantemente hidrogênio em hélio, hidrogênio em hélio, os dois elementos químicos mais leves da tabela periódica e, consequentemente, os mais abundantes do universo. Vou anotar aqui para vocês, ó. Então, hidrogênio em hélio, hidrogênio em hélio, hidrogênio em hélio. Só que uma magia acontece, uma magia enorme acontece, é quando a estrela começa a morrer. Porque quando uma estrela começa a morrer e o seu combustível começa a acabar, o combustível dessa ligação química aqui, na hora que ele começa a acabar, a estrela começa a se inchar. A estrela vai se tornando cada vez maior, cada vez mais quente, cada vez mais densa. Surgem então novas condições de temperatura, de pressão, de densidade, que vai permitir a manufaturação de elementos químicos cada vez mais pesados. Deixa eu ilustrar o processo. Bom, então a estrela que antes fazia aquelas conversões químicas, agora ela aumentou de tamanho. Ela se tornou uma gigante vermelha. Surgiu então novas condições de temperatura, de pressão, de densidade, que vai permitir a manufaturação de elementos químicos cada vez mais pesados. Então, de hidrogênio em hélio, agora aqui no núcleo da estrela começa outra conversão química, de hélio em lítio, de lítio para berilo, de berilo para boro, de boro para carbono. E essas reações químicas acontecem sucessivamente até chegarmos no elemento químico de número 26, que é o elemento químico de número 26 é o ferro. 26 é um elemento químico muitíssimo importante. Então, quando o núcleo da estrela está em ferro puro, a estrela não aguenta mais o seu próprio peso. E a estrela vai explodir numa explosão colossal. Uma explosão gigantesca. E uma explosão que quase chega a ser incompreensível para nós nessas condições humanas. Mas para tudo. Vocês devem estar se perguntando
Beleza, Namasteus, você falou da formação dos elementos químicos até o número 26. Cadê aqueles elementos químicos mais pesados? Cadê o ouro? Cadê o chumbo? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Só que antes de prosseguirmos, eu quero deixar bem claro que esse processo aqui ocorre em estrelas com a massa no mínimo 10 vezes maiores que o nosso Sol. Massa no mínimo 10 vezes maiores que o nosso Sol. Nosso Sol não conseguiria ter as condições necessárias para manufaturar todos esses elementos químicos. Mas como que se formam o restante dos elementos químicos que compõem a famosa tabela periódica? Eles são mais raros, como eu disse, não é por acaso. É porque quando a estrela explode, pense numa explosão de dentro para fora. Lembre-se, a magia, o lugar mais quente da estrela é bem aqui, ó, é bem no núcleo dela. Eu costumo fazer uma analogia, pense numa gema de ovo explodindo e colidindo com as camadas externas do ovo. Ó. Então o núcleo da estrela explode e essa onda de explosão do núcleo, hora que ela colide com as camadas externas da própria estrela, o núcleo explodiu, aqui está a estrela, o núcleo explodiu, a hora que tem essa colisão, aí são geradas as maiores temperaturas do universo, milhares de graus Celsius e uma completa e verdadeira suruba química. Brincadeiras à parte, pessoal, mas é porque aqui ocorre a formação de diversos elementos químicos nesse instante. E qual que é a grande questão? É que com a explosão da estrela, esses elementos químicos são lançados espaço afora por todas as direções no universo. Esses elementos químicos que serão a nova geração de cristais, que serão a nova geração de planetas, que serão, quem sabe, até mesmo a nova geração de formas de vida. Então, quando esses elementos químicos formados neste processo estão viajando pelo espaço sideral, alguns deles chegam aqui no planeta Terra. Então se inicia um processo alquímico que pode durar milhares de anos, que envolve a composição química do solo, que envolve temperatura, pressão e tudo mais. Só que o que acontece? Assim como existem variados tipos de cristais, a formação também ocorre de diferentes maneiras. Desde a obsidiana, por exemplo, que nasce da lava vulcânica, até o cristal de quartzo, que é realizado nesse processo inteiro. Aquela química lançada das estrelas um dia chegaram aqui no planeta Terra e ao longo dos anos se aglutinaram, se desenvolveram, acompanharam todas as marcas de evolução do planeta Terra e hoje em dia são os cristais que você encontra para vender no nosso site. Se você ainda não tem um cristal e quer adquirir um proveniente de mortes de estrela há milhares de anos atrás, acesse agora mãeterracristais.com.br, porque nós nos encontramos no próximo vídeo. Beijo carinhoso e muita gratidão!